Olá, tudo bem? Poliana Abreu aqui. A gente vai dar seguimento à aula da legislação específica BPC, aposentadoria PCD, e só que este vídeo é a lei seca. Hoje a gente vai falar sobre a lei 14176 de 22 de junho de 2021. Altera a Lei 8742, a LOAS, para estabelecer o critério de renda per capita para acesso do BPC, estipular parâmetros adicionais de caracterização da situação de miserabilidade e da vulnerabilidade social e dispor sobre o auxílio-inclusão de que trata o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Autoriza em caráter excepcional a realização da avaliação social mediada por meio de videoconferência e dá outras providências. O presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, a LOAS, passa a vigorar com as seguintes alterações. No artigo 20, parágrafo 3º. Observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Isso é novo. Antes a gente tinha até 1/4 do salário mínimo. No parágrafo 11A, o regulamento de que trata o parágrafo 11 deste artigo poderá ampliar o limite de renda mensal familiar per capita prevista no parágrafo 3º deste artigo para metade do salário mínimo, observado o disposto do artigo 20b desta lei. No artigo 20b, na avaliação de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade, de que trata o parágrafo 11 do artigo 20 nesta lei, serão considerados os seguintes aspectos para ampliação do critério de aferição de renda familiar mensal per capita: o grau de deficiência, a dependência de terceiros para o desempenho das atividades básicas da vida diária e o comprometimento com o orçamento do núcleo familiar, com gastos médicos, tratamentos de saúde, fraldas, alimentos especiais e medicamentos da pessoa idosa ou com deficiência não disponibilizados pelo SUS ou com os serviços não prestados pelo SUAS, desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida. A ampliação do que trata o caput deste artigo ocorrerá na forma das escalas graduais definidas em regulamento. A aplicação à pessoa com deficiências, os elementos constantes no inciso 1º e 2º deste caput, deste artigo, e a pessoa idosa, os constantes dos incisos 2 e 3º deste artigo. O grau de deficiência de que trata o inciso 1º do caput deste artigo será aferido por meio de instrumento de avaliação biopsicossocial. O que é a avaliação biopsicossocial? É a avaliação que passa em perícia médica e avaliação social do INSS, observados os termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da Lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência e do parágrafo 6º do artigo 20 e do artigo 40b desta lei. No parágrafo 4º, o valor referente ao comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos de que trata o inciso 3º do caput deste artigo será definido em ato conjunto do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia e do INSS, a partir dos valores médios dos gastos realizados pelas famílias exclusivamente com essas finalidades, facultada ao interessado a possibilidade de comprovação conforme os critérios definidos em regulamento de que trata os gastos efetivos ultrapassam os valores médios. Dentro do artigo 21, parágrafo 5º,
O beneficiário em gozo do benefício de prestação continuada concedido judicial ou administrativamente poderá ser convocado para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, sendo-lhe exigida a presença dos requisitos previstos nesta lei e no regulamento. No artigo 40b, enquanto não estiver regulamentado o instrumento de avaliação de que se trata os parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da 13146 de 2015, a concessão do BPC à pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação do grau da deficiência e do impedimento de que se trata o parágrafo 2º do artigo 20 desta lei, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas respectivamente pela Perícia Médica Federal e pelo Serviço Social do INSS. Importantíssimo isso daqui. Compostas pela avaliação médica e avaliação social realizadas respectivamente pela Perícia Médica Federal e pelo Serviço Social do INSS, com a utilização de instrumentos desenvolvidos especificamente para este fim. No artigo 40c, os eventuais débitos do beneficiário decorrentes do benefício irregular do benefício de prestação continuada ou do auxílio inclusão poderão ser consignados no valor mensal destes benefícios nos termos do regulamento. O artigo 20. O capítulo 4º da Lei 8.742, de 93, passa a vigorar acrescido da seguinte seção sexta do auxílio e inclusão. Artigo 26A. Terá direito à concessão do auxílio e inclusão, de que trata o artigo 94 da 13146, a pessoa com deficiência moderada ou grave. A pessoa com deficiência moderada ou grave. Importantíssimo a gente ressaltar isso aqui. Terá direito à concessão do auxílio inclusão de que trata o artigo 94 da 13146 a pessoa com deficiência moderada ou grave que, cumulativamente, receba o BPC de que trata o artigo 20 desta lei e passe a exercer atividade, que tenha remuneração limitada a 2 salários mínimos e que enquadre o beneficiário como segurado obrigatório do regime geral de previdência social ou como filiado no regime próprio da Previdência Social da União, ou dos Estados, ou do Distrito Federal, ou dos municípios. E que tenha inscrição atualizada no CAD único no momento do requerimento do auxílio inclusão, que tenha inscrição regular do CPF e que atenda aos critérios de manutenção do BPC, incluídos os critérios relativos à renda familiar mensal per capita exigida para o acesso ao benefício, observado o disposto no parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 1º. O auxílio inclusão poderá ser concedido nos termos do inciso 1º do caput deste artigo, mediante requerimento e sem retroatividade no pagamento ao beneficiário, que tenham recebido o benefício de prestação continuada nos 5 anos imediatamente anteriores ao exercício da atividade remunerada, e que tenha sido o benefício suspenso nos termos do artigo 21A desta lei. Parágrafo 2º. O valor do auxílio inclusão percebido por um membro da família não será considerado no cálculo de renda familiar mensal per capita, de que trata o inciso 4º caput deste artigo, para fins de concessão e de manutenção de outro auxílio inclusão, no âmbito do mesmo grupo familiar. O valor do auxílio inclusão e da remuneração do beneficiário do auxílio inclusão de que trata a linha A do inciso 1º do caput deste artigo, percebidos por um membro da família, não serão considerados no cálculo da renda familiar mensal per capita, de que trata os parágrafos 3º e 11A do artigo 20 desta lei, para fins de manutenção do BPC concedido anteriormente a outra pessoa do mesmo grupo familiar. Para fins de cálculo da renda familiar per capita de que trata o inciso 4º do caput deste artigo, serão desconsideradas
as remunerações obtidas pelo requerente em decorrência de exercício de atividade laboral, desde que o total recebido no mês seja igual ou inferior a 2 salários mínimos. As rendas oriundas dos rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem. E no artigo 26b, o auxílio inclusão será devido a partir da data do requerimento, a data da DER, e o seu valor corresponderá a 50% do valor do benefício de prestação continuada em vigor. Parágrafo único. Ao requerer o auxílio inclusão, o beneficiário autorizará a suspensão do BPC, nos termos do artigo 21A desta lei. 26C. O pagamento de auxílio inclusão não será acumulado com o pagamento de BPC, de que trata o artigo 20 desta lei. Prestações a título de aposentadoria, de pensões ou de benefícios por incapacidade pagos por qualquer regime de previdência social, ou o seguro-desemprego. No artigo 26D, o pagamento do auxílio inclusão cessará na hipótese de o beneficiário deixar de atender os critérios de manutenção do benefício de prestação continuada ou deixar de atender os critérios de concessão do auxílio inclusão. Parágrafo único. Ato do Poder Executivo Federal disporá sobre o procedimento de verificação dos critérios de manutenção e de revisão do auxílio inclusão. Artigo 26e. O auxílio inclusão não está sujeito a desconto de qualquer contribuição e não gera direito ao pagamento de abono anual. 26F. Compete ao Ministério da Cidadania a gestão de auxílio inclusão e ao INSS a sua operacionalização no pagamento. As despesas decorrentes do pagamento do auxílio inclusão correrão à conta do orçamento do Ministério da Cidadania. O Poder Executivo Federal compatibilizará o quantitativo de benefícios financeiros do auxílio inclusão, de que trata o artigo 26A desta lei, com as dotações orçamentárias existentes. O regulamento indicará o órgão do Poder Executivo responsável por avaliar os impactos de concessão do auxílio inclusão na participação do mercado de trabalho, na redução de desigualdades e de exercício de direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, nos termos do parágrafo 16 do artigo 37 da Constituição Federal. No prazo de 10 anos, contado a data da publicação dessa seção, será promovida a revisão do auxílio inclusão, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 26G desta lei, com vistas ao seu aprimoramento e ampliação. Artigo 3º. Para avaliação da deficiência que justifica o acesso à manutenção e à revisão do benefício de prestação continuada, de que trata o artigo 20 da 8742, fica o INSS autorizado a adotar as seguintes medidas excepcionais até 31 de dezembro de 2021. A realização da avaliação social de que trata o parágrafo 6º do artigo 20 e artigo 40b, por meio de videoconferência, e a concessão e manutenção do BPC, aplicado o padrão médio à avaliação social, que compõe a avaliação da deficiência de que trata o parágrafo 6º do artigo B da 8742 de 93, desde que tenha sido realizada a avaliação médica e constatado o impedimento de longo prazo. Parágrafo 1º. É vedada a utilização da medida prevista no inciso 2 do caput deste artigo para indeferimento de requerimentos ou para cessação de benefícios. Os requisitos para aplicação das medidas previstas no caput deste artigo serão definidos em ato conjunto do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial de Previdência e do Ministério da Economia e do INSS. O prazo de aplicação das medidas previstas no caput deste artigo poderá ser prorrogado mediante ato conjunto do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS. O INSS e a Empresa Tecnológica de Informações da Previdência, o Dataprev, adotarão as medidas necessárias à operacionalização das alterações promovidas por esta lei. Ficam revogados os seguintes dispositivos da 8742, o inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 20 e o artigo 20A. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022. Quanto ao artigo 1º, na parte que acrescenta o parágrafo 11A, no artigo 20, e o artigo 20b, na 8742.
em 1º de outubro de 2021, quanto ao artigo 2º, que institui o auxílio inclusão, e na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos. Parágrafo único. A ampliação do limite de renda mensal de 1/4 até 1/2, metade do salário mínimo mensal, de que trata o parágrafo 11A do artigo 20 da Lei 8742, mediante a utilização dos elementos probatórios da condição de miserabilidade da situação de vulnerabilidade do grupo familiar, na forma do artigo 20b da referida lei, fica condicionada a decreto regulamentador do Poder Executivo, em cuja edição deverá ser comprovado o atendimento aos requisitos fiscais. Brasília, 22 de junho de 2021. Presidente Jair Messias Bolsonaro. Bom, essa lei é importantíssima no que tange aos critérios de elegibilidade para o BPC e traz a possibilidade do auxílio inclusão. Então, quem puder, deixa o seu like, compartilha, porque é importantíssimo a gente ter essa leitura dessa ciência, porque essa lei tanto vale para orientar, informar, instruir, assim como vale para a gente se fundamentar na hora de uma petição, na hora de uma fundamentação, na hora do requerimento, na hora do advogado fazer a petição. Né? Então, grande abraço, tudo de bom para você. Obrigado por ter chegado até aqui. Lembrando que essa é uma lei seca. Para a lei comentada, existe uma outra série. Deixe seu comentário. Se faltou alguma explicação, deixe seu comentário. Grande abraço, tudo de bom. Poliana Abreu se despedindo por aqui.